Amém. Eu não sei se você gosta de spoiler. Spoiler era aquela parada de revelar antecipadamente alguma coisa sobre um livro, sobre um filme. Ficou muito famosa essa expressão quando alguém estraga o seu prazer e conta o final do filme. Eu gosto de spoiler. Eu só assisto um filme, por exemplo, uma série, se os meus amigos que assistem tudo aqui me contarem o final, porque assim, eu estou numa impaciência tremenda. Se em 10 minutos o filme não ganhar minha atenção, eu já mudo, já tiro aquele negócio lá. Então comecei a assistir o tal do Jack Reacher, aí em 10 minutos achei aquele negócio, um cara grandão, bonito demais. Eu falei, não, isso não pode ser verdade, tirei logo. Aí o Felipe falou, não, o Jack Reacher é bom, termina assim o filme. Então vou assistir. Eu acho que eu aprendi a gostar de spoiler por causa da Bíblia. Porque a Bíblia também é um livro de spoiler. A Bíblia, ela revela o final da história antes do final da história. Ela conta tudo que vai acontecer no final da história da humanidade. Ela já deixa isso tudo bem claro para a gente, ela revela tudo. Chá de revelação é um chá de spoiler. Você que faz aquele chá de revelação para contar o sexo, é um chá de spoiler. Então tem muita gente aqui que eu sei que gosta de spoiler. A Bíblia revela tudo, inclusive o que vai acontecer um pouco antes do final da história. Jesus revela que nesse mundo, durante a nossa peregrinação aqui na terra, a gente vai passar por momentos extremamente difíceis. A Bíblia nunca nos enganou com relação a isso, incluindo momentos de grande perseguição. A gente acabou de cantar sobre isso aqui. E perseguição que vai se intensificar à medida que o tempo do fim vai se aproximando. Lá no Evangelho escrito por João, o Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 15, Jesus afirma o seguinte: o mundo odeia vocês porque antes odiou a mim. Se o mundo me perseguiu, eles também perseguirão vocês. Jesus revelando, dando um spoiler do que vai acontecer com aqueles que são testemunhas fiéis do nome de Jesus. Quando a gente estuda a palavra, a gente consegue entender e constatar, sem dificuldades, que todo discípulo fiel a Jesus vai ter que enfrentar luta. Primeiro, luta contra o seu próprio pecado, contra as suas próprias inclinações equivocadas. Quem busca uma vida piedosa vai sofrer no seu dia a dia algum tipo de perseguição. Seja no trabalho, na escola, na vizinhança, nas redes sociais, ou até mesmo na família. Sempre há pessoas que resistem à verdade e se opõem ao Evangelho de Cristo, quando ele se manifesta na nossa vida. Não importa o que o cristão diga ou faça, sempre existirão marionetes do diabo que vão encontrar algum motivo para nos culpar, para nos criticar, para nos perseguir. No texto da nossa meditação, espero que você tenha lido todo o capítulo de 1 Pedro, capítulo 4. Pedro escreve essa epístola justamente para uma igreja que estava começando a experimentar uma perseguição instituída. O ano era o ano de 64, 31 anos depois de todo aquele discurso escatológico que a gente ouviu ontem, com o Colavinho expondo. Ano 64, Paulo estava sendo decapitado por Nero. Nero tinha colocado fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. A partir de então, no ano 64, a perseguição aos cristãos se tornou algo instituído pelo Estado, pelo Império Romano. E Pedro escreve essa epístola para consolar, para animar, para confortar, para dar esperança para os cristãos que estavam sofrendo pela primeira vez uma perseguição instituída pelo Estado. Algo que está prestes a se manifestar novamente sobre aqueles que são de Jesus de verdade. Pedro, nessa carta aqui, ele não está tratando de uma perseguição ocasional, aquela que acontece no nosso ambiente de trabalho, com a nossa vizinhança, naquele jantar de Natal com os amigos não crentes, não é isso. Pedro está dando um spoiler para a gente, está nos adiantando uma informação importante sobre tempos difíceis, perto dos últimos dias, que a verdadeira igreja de Jesus vai enfrentar. O apóstolo se refere a essa tribulação como o fogo que surgirá para nos provar. Esse é o título da nossa mensagem. Pedro revela que antes de Deus derramar sua ira santa sobre esse mundo perverso, o próprio Deus vai fazer surgir um fogo no nosso meio para nos provar. Uma perseguição tremenda surgirá sobre a igreja de Jesus
para prová-la, tem um objetivo. Hoje existe uma mobilização de diversos países, coisa que a gente nunca viu na história da humanidade. Hoje já existe uma mobilização de diversas nações, diversas autoridades políticas, culturais, religiosas, que perseguem e fazem o que é necessário para coibir o avanço da fé cristã. Na verdade, já chegou o tempo onde nós seremos cancelados, perseguidos, demitidos, caluniados por autoridades de diversos países. Isso vai acontecer cada vez mais com pastores, com membros das igrejas, com aqueles que recebem células em suas casas, com os nossos filhos, simplesmente porque eles vão falar na escola que são cristãos. Percebam, a igreja de Cristo hoje, ela já é odiada, já é perseguida, como nunca foi na história da cristandade, nem no tempo do Império Romano. E o apóstolo está nos dando uma revelação, um spoiler de que essa perseguição vai piorar. Atingirá nações que até ontem eram consideradas nações simpáticas à fé cristã. Muitos de nós vamos ser acusados, inclusive, de sermos hereges, porque nós pregamos o Jesus da Bíblia, e não o Jesus progressista, bom vivant, do caminho largo. Pensem bem, se agora até o líder máximo da religião romana abençoa aqueles que Deus afirma que vivem na perversão, o mundo vai olhar para a gente e vai falar assim: quem são esses pastores que ousam não abençoar toda forma distorcida de afeto que o mundo jaz do maligno diz que é amor? Amados, só para vocês terem uma ideia, com base nos números do Ministério Portas Abertas, no ano passado a Nigéria foi responsável por 82% de todas as mortes de cristãos no planeta. A Nigéria hoje divide a liderança de ações violentas contra os cristãos junto de outros países como a China, Coreia do Norte, Índia, Nicarágua e Etiópia. Vejam, a Etiópia foi um dos primeiros países africanos a proclamar, a espalhar a fé cristã no continente africano. Hoje, essa nação que era simpática ao cristianismo persegue e mata cristãos. Pelo menos 3 dessas nações que eu mencionei aqui fazem parte dos interesses ideológicos e econômicos atuais do Brasil. Não precisa ser profeta para saber que em breve aqui, nessa nação, os cristãos de verdade serão perseguidos severamente. Por causa desse tempo foi que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e cheio de cuidado pastoral, nos deu uma série de instruções de como devemos viver nesses dias de perseguição intensa, nesses dias em que um fogo surgirá no meio de nós para nos provar. Eu quero ler com vocês só os versículos da minha exposição, se você puder abrir 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim, o apóstolo Pedro falando com uma igreja perseguida: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas essas coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus
por meio desse nome. Até aqui, amém, aleluia. Qual a primeira lição que a gente pode extrair desse texto? E esse texto é maravilhoso, um texto cheio de aplicações práticas. Pedro expõe de uma maneira magnífica, e a primeira lição que a gente pode tirar para a gente, para a nossa vida é: o fim de todas as coisas está próximo. Grave isso no seu caderno e no seu coração. O fim de todas as coisas está próximo. A chuva de Noé vai começar a cair. Todos os sinais mencionados por Jesus, mencionados por Clovinho ontem à noite em seu sermão escatológico, já aconteceram e outros estão acontecendo nesse momento. A questão final, que é a proclamação do Evangelho a todas as nações, para muitos teólogos, até esse último item da lista de sinais escatológicos praticamente já foi alcançado. Em função de tantos avanços tecnológicos que permitem que, em qualquer lugar desse planeta, qualquer ser humano pode ter acesso às Sagradas Escrituras, à revelação especial de Deus para a vida dele. Então, debaixo da certeza da volta de Cristo, do acirramento da perseguição à igreja, o apóstolo Pedro nos dá diversas instruções práticas de como que a gente deve viver nesses dias. E aí no verso 7 ele ordena: sejam criteriosos e estejam alertas. Exatamente o que o Clóvis me chamou a atenção ontem à noite. A gente tem que manter a nossa guarda alta. Preste atenção nos sinais, preste atenção no fogo que vai surgir no nosso meio. Não é para a gente viver como criança deslumbrada num parque de diversões. A ordem é: não se distraiam, estejam sóbrios. Que ninguém engane vocês, ninguém no mundo, nem ninguém que se diz crente. Sejamos criteriosos, não caia no engodo de falsos pregadores, de falsas pregações, de um falso evangelho. Naquelas pregações de prosperidade, que só falam de prosperidade material, que só apontam você para a vitória, que não conduzem você para Jesus. Tenham consciência no momento em que vocês estão vivendo. Por isso o apóstolo ordena: dediquem-se à oração. Como que você vai ter critério? Como que você vai se manter alerta? Dediquem-se à oração. Só é possível ser sóbrio, manter a guarda alta, manter-se alerta, discernindo o tempo que a gente está vivendo, dando um bom testemunho de cristão, se a gente se dedicar à oração. A prática da oração sempre nos leva ao estudo da palavra. Não tem como a gente ser criterioso, atento ao estudo da palavra, se a gente não for dedicado à oração, se a gente não investir no tempo com o Senhor. Ele diz que a sua palavra é a lâmpada que ilumina a nossa caminhada, ilumina os nossos pés. Então, já puxando para aplicações práticas para a nossa realidade aqui, esse ano não falte a nenhum fim de semana de treinamento. Amém? Não falte ao encontro do discipulado. Não crie desculpa para faltar para a sua célula. Não perca a leitura bíblica que faremos com toda a igreja. Ih, já dei um spoiler aqui. Eu amo spoiler. Não me pergunte nada sobre filmes, porque eu conto tudo. Sou pior que o Jonatas. Tadinho, Jonatas nunca deu um spoiler para ninguém, pegou uma fama terrível, né, Jonatas? Mas eu conto tudo mesmo. Além de estudar a Bíblia, aprenda a decorar passagens, aprenda a decorar versículos. Pode ser que daqui a pouco tempo seja crime você portar uma Bíblia, seja crime você ter um aplicativo de Bíblia no seu celular. Vocês vão lembrar quando isso acontecer, dessa pregação de hoje de manhã. Hoje na China isso já é uma realidade, as pessoas não podem portar Bíblia nem no celular. Versículo 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Nesse tempo que se aproxima do fim, o que a igreja de Cristo vai precisar primordialmente é de união. A gente precisa estar unido. A igreja tem que estar unida para atravessar esse fogo que vai surgir no nosso meio para nos provar. E aí Pedro continua: porque o verdadeiro amor perdoa muitíssimos pecados. A gente tem que se esforçar para viver unido nesse tempo que é agora. E aí eu te pergunto: como que você tem tratado o seu irmão em Cristo? Como que você tem tratado o seu irmão na célula? Qual é a sua paciência, a sua tolerância para com o seu líder de célula? Como que você tem se portado no meio da igreja? Com paciência, com misericórdia?
Você tem controlado a sua língua que reclama e que murmura, ou não? Os adolescentes acham normal conviver em panelinha, em criar panelinha, e excluir pessoas da sua panelinha? Quem que você acha que se tornou para cobrar esse padrão tão elevado de perfeição dos seus irmãos? Aí, como seu irmão não é super perfeito como você não se relaciona com ele, você não tem paciência para com ele, você não tolera mais ele. Você lembra do seu estado? Você lembra de como Jesus te encontrou? Você lembra das coisas que você falava, fazia, acessava, das coisas que faziam com você? Você lembra dos pecados que Jesus te perdoou? Então, como que gente que Jesus tirou da lama tem a ousadia de não tratar os seus irmãos com a mesma graça que é tratado por Jesus? Romanos 12:3, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E eu te pergunto, qual a medida da nossa fé? Qual a medida da sua fé? Será que a nossa fé já nos tornou seres humanos melhores que os demônios? Queridos, quanto mais maduros na fé nos tornamos, mais piedosos e pacientes nós seremos uns com os outros. Essa história de eu não falo mais com aquele irmão, isso tem que acabar. Essa história de panelinha entre os jovens, isso tem que acabar. Um crente maduro na fé sabe que aquele que pensa estar de pé tem que ter cuidado para não voltar para a lama. A Bíblia não afirma que ninguém está de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para não voltar para a lama. Por isso a ordem é clara: amem-se sinceramente uns aos outros. É sem hipocrisia, é com sinceridade. É falar: irmão, é difícil te amar, mas eu estou me esforçando. E eu sei que você está se esforçando também para me amar. A queda fez com que todos nós nos tornássemos malas sem alça. Só Jesus para aguentar. E mais, versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Pedro já sabia que alguns irmãos iam reclamar. Que coisa, hein? A ordem é, além de você ser amável, paciente, gracioso com seu irmão, abra sua casa para recebê-lo, e sem reclamação. Sejam hospitaleiros. Transforme a sua casa numa extensão do reino de Deus. Essa é a ordem. Ele não está perguntando se você gosta. Ele não está perguntando se você acha legal. Ele está dando uma ordem. Por quê? Isso também é um treinamento para o fim. Chegará o dia, está próximo, onde qualquer coisa vai ser motivo para fechar as verdadeiras igrejas de Cristo. Pode ser que a qualquer momento o governo encontre um motivo para perseguir e fechar a nossa igreja. Já é assim em vários outros países. Por isso a ordem apostólica é: sejam hospitaleiros e sem murmuração. Se você é de Jesus, então você sabe que a sua casa, a sua roupa, as suas coisas, os seus filhos, são todos de Jesus, é tudo reino. Tem gente que não recebe célula em casa por causa daquela neurose de manter a casa arrumadinha. Vai chegar aquela porção de gente, 16 crianças, e depois do lanche, aquela mão cheia de chocolate passando na parede. Não quero não. Você acha que lá na Ucrânia tem alguém preocupado com casa arrumadinha? Num estado de guerra, essa é a última preocupação que passa numa família. E então, deixa eu te dar um outro spoiler. O cristão deve saber que a gente está em guerra contra as forças espirituais da maldade, contra um mundo tenebroso. Não se acostume com a graça. A gente vive em guerra. Tua casa pode até ficar arrumadinha, não tem problema nenhum nisso. Mas, acima de tudo, ela tem que estar com as portas abertas para servir o reino de Deus. Amém? Tem que acabar essa coisa, pelo menos no nosso meio, de um líder de célula ter dificuldade de encontrar uma casa para receber uma célula.
E você ainda tem que fazer isso sem reclamação. Obrigado, apóstolo Pedro, porque não foi o Marcão que escreveu isso. Você tem que estar consciente que receber o reino de Deus na sua casa é uma bem-aventurança. Alegrem-se. Receba as pessoas como se você estivesse recebendo Jesus na sua casa, amém? Você já pensou sobre isso? Faça de tudo, arrume tudo da melhor forma possível, como se Jesus fosse ser recebido na sua casa. E eu tenho certeza que se você receber os seus irmãos com amor, eles não vão sair da sua casa sem deixar ela ainda mais arrumada e bonita que eles entraram. Receba as pessoas como se você estivesse recebendo Jesus. Versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir. A ordem é clara: nos fins dos tempos, sirva seu semelhante com vontade, com entusiasmo, com zelo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Use os dons do Espírito Santo para derramar graça sobre a vida das outras pessoas, de modo que Jesus seja glorificado. E aí no versículo 11, Pedro fala sobre nossas ações de graça, sobre o nosso louvor, sobre a nossa adoração. E aí, como eu sei que tem muita gente nova na fé aqui, eu quero falar para vocês mais um spoiler. De tudo que a gente faz hoje aqui na face da terra, a única coisa que vai acompanhar a gente na eternidade é o louvor. É esse momento que a gente acabou de viver, onde a gente canta e elogia o nosso Senhor. Quando Jesus voltar, a gente não vai mais precisar de estudo bíblico, de pregação, de fim de semana de treinamento, de evangelismo, de discipulado, de ceia, de batismo, mas o louvor nós vamos levar para a eternidade, amém? Por isso, aproveite o retiro para você treinar, cante a plenos pulmões, peça: Senhor, me ensina a cantar sem desafinar, Senhor. Eu sei que tem uns anjos que nem ficam perto de mim, Senhor. Aqui é o lugar para você treinar. Chega lá na Oceânica, vai cantar bonitão. Canta com vontade, plenos pulmões. Ontem, eu vou falar a verdade aqui, pastor fica reparando tudo. Eu sei que vocês reparam a gente também, né? Eu reparo tudo. Você está sempre sendo observado. Ontem, naquela explosão de alegria e de louvor aqui, eu passei o olho assim, alguns semblantes estavam catatônicos. Eu falei: Senhor, queima. O cara acorda, a pessoa acorda. Não perca essa oportunidade de você treinar para a eternidade. Está na presença do Senhor, momento de louvor, canta, pula, bate palmas, extravasa na presença do Senhor. Você vai fazer isso a eternidade. Se você não quiser, você tem que mudar de religião, tem que ir para outro negócio. Que aqui crente vai cantar alto o resto da eternidade. Amém? A gente tem que aprender e se preparar para o fogo que vai surgir no nosso meio. Amém? E essa é a segunda lição. Segunda lição: o fogo da perseguição é uma realidade destinada a nos provar. O fogo da perseguição é uma realidade destinada a nos provar. Versículo 12: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Pedro está dando uma dica que a perseguição vai começar de dentro da igreja. Gente que de repente foi nosso companheiro de célula vai denunciar a gente para as autoridades. Ao longo de toda a história, quem ama Jesus de verdade sofre nas mãos de um mundo caído. Se o mundo não nos persegue é porque tem alguma coisa estranha com o nosso testemunho. Religiosos não são perseguidos. Gente que é só religiosa não é perseguida. Mas gente que se parece com Jesus, com certeza o mundo odeia. Aqui no versículo 12, o apóstolo Pedro fala de uma perseguição especial, diferente. Algo que será usado por Deus para provar o povo de Deus. Como um ourives que utiliza o fogo para refinar o ouro, assim também Deus vai usar o fogo da perseguição para refinar a gente. Vai livrar a gente, vai livrar o seu povo das impurezas, tanto internas do nosso coração, das confusões do nosso coração. Na perseguição mesmo, não tem tempo para ter problema existencial, psicológico, não tem tempo para ter isso. Deus vai livrar a gente das nossas confusões do coração. E Deus vai livrar a gente também de problemas externos, dos falsos cristãos que ainda nos rodeiam.
O fogo da perseguição vai fazer com que os falsos cristãos ralhem o peito. Aleluia! Alguém falou aleluia e depois parou assim, será que era para eu falar aleluia? É, aleluia mesmo. Deus vai queimar essa galera que é fanfarrão, Deus vai queimar. Será um tempo de muita apostasia. Assim que a chapa começar a esquentar, muita gente que hoje se diz crente vai sumir da igreja. Mas aqui o que é importante observar, e Pedro faz questão de lembrar, que tem muito sofrimento, muita coisa, dificuldade que a gente atravessa, que um cristão atravessa com sinceridade, que não é algo provocado por perseguição. Certas dificuldades fazem parte desse mundo caído. A Bíblia fala que a chuva cai sobre justo e injusto. Outras dificuldades, outros sofrimentos são causados por nós mesmos, quando a gente decide desobedecer e pecar deliberadamente. O que o homem plantar é o que ele vai colher, porque de Deus não se zomba. Então Pedro fala aqui, versículo 15, se algum de vocês sofre, que não seja porque assassinou alguém, porque roubou alguém, ou porque se intrometeu nos negócios dos outros. Pedro está falando, se você fizer a coisa errada, você vai sofrer as consequências. Então é para a gente observar que nem todo sofrimento na vida do crente é resultado de perseguição, por causa da nossa fidelidade a Jesus. Às vezes algum problema, algum sofrimento que você está passando é causado por sementes equivocadas que você plantou. Então, se um cristão transgride a lei dos homens e peca contra Deus, ele deve e vai sofrer a consequência dessa transgressão. Aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida de Pedro, aconteceu na vida dos servos fiéis de Jesus. Quando a gente escorrega e peca deliberadamente, a gente sofre consequência disso. E não tem nada a ver com perseguição. As autoridades desse mundo tenebroso só vão atacar testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus. E não é para ninguém se revoltar, não é para a gente se desesperar, não é para a gente ficar murmurando, revoltado, não. A Bíblia está nos dando essa revelação, esse spoiler para a gente o quê? Se preparar, para ninguém ser pego de surpresa, para manter a guarda alta. Deus está no controle. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Fica na paz. Amém? E Pedro ainda fala, seja feliz, alegre-se. Essa é a terceira lição. Felizes os que são perseguidos por causa de Jesus. Amém? Felizes os que são perseguidos por causa de Jesus. Você consegue imaginar alguém te confundindo com Jesus? Você ser hostilizado, perseguido, caluniado, maltratado, porque alguém está te confundindo com Jesus? Isso é maravilhoso. Alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluia. Literalmente o apóstolo afirma que se vocês estão sofrendo por causa da fidelidade, por causa do amor de vocês a Jesus, então quando Jesus voltar, vocês vão participar de algo grandioso, glorioso, indizível. Por isso, desde já, alegrem-se. E aí Pedro vai citando vários privilégios que acontecem quando a gente está sendo perseguido por causa do Senhor. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Isso é o sinal que o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aleluia. Ninguém consegue dar testemunho fiel de Cristo se não estiver cheio da presença do Espírito Santo. Sempre a gente canta isso. Falamos, o pastor Henrique falou sobre isso ontem. Quando a gente está na fornalha, Jesus está com a gente. Quando a gente está na tempestade, Jesus está com a gente. Então felizes são vocês, pois num momento como esse, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É por isso que a gente canta, comigo estava lá no fogo, junto a caminhar. O Senhor está com a gente o tempo todo. Estava com Daniel na cova dos leões, estava com os 3 rapazes hebreus na fornalha lá de Nabucodonosor. O Senhor estava com Paulo, quando o espinho na carne e todas as tribulações de Paulo o agrediam. O Senhor estava com Paulo. Quando o mundo nos persegue, na verdade eles estão perseguindo a Cristo. Por isso Pedro fala, alegrem-se. Eles estão confundindo vocês com Jesus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, é horrível ser injuriado, alguém falar mal da gente, porque a gente é mal mesmo. É horrível.
Spurgeon falava, se tem alguém falando mal de você, fica quieto, porque você é muito pior do que isso que estão falando de você. Mas você ser injuriado, caluniado e perseguido, porque estão te confundindo com Cristo, isso é maravilhoso. Por isso Pedro insiste, alegrem-se, alegrem-se. Além de tudo, isso é um sinal glorioso de que Jesus está às portas. Eu sei que boa parte dessa exposição foi a aplicação prática, mas eu quero aproveitar o tempo que eu ainda tenho direito a falar mais sobre a aplicação prática. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente deve viver e experimentar essas aplicações. Primeira aplicação, então, lembrando do início da pregação, sejam criteriosos e atentos. Outro dia eu estava lá no Gol falando sobre isso. O cristão tem que ser igual ao escoteiro, a filosofia dos escoteiros. Sempre alerta, sempre ligado. Não é igual a galera, tá ligado, bro? Tá, tem que estar ligado, sempre alerta. Amados, um crente, um servo do Senhor, tem que estar sempre alerta, sempre ligado. É quando a gente está distraído que a gente peca, que a gente magoa o irmão, que a gente dá mau testemunho. Por isso que retiro é uma benção, está todo mundo ligado. Né? Ih, reunião de oração, ih, fila, ih, banho, não pode reclamar de nada, não pode falar pacificador, pacificador, pacificador. É uma bênção. Assim que a gente tinha que ser o tempo todo. Saiu de casa, entrou no carro, pacificador, pacificador, pacificador. Chegou em casa, vai dar um abraço no cônjuge, pacificador, 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 pacificador. Sempre alerta, sempre alerta. Antes de abrir a porta, faz uma oração. Senhor, me deixa ligado agora, Senhor. Liga, Senhor. 220 volts, Senhor. Igual os escoteiros. Eu constantemente lembro disso aqui na igreja. Isso também tem a ver com um autoexame que a gente precisa fazer constantemente. Somos crentes de verdade ou apenas religiosos? A gente precisa fazer esse autoexame diariamente. Examine a sua vida. Se você ainda não é um cristão de verdade, dá tempo. O Senhor te trouxe aqui para que esse retiro também seja retiro de salvação, de reconciliação, de perdão. Examine a sua vida. Como que são nossas ações e reações dentro de casa, no trabalho, na rua, dirigindo, na célula, no pátio da igreja, na fila ou no futebol aqui do retiro? Como são nossas ações e reações? A gente tem que aprender a ser vigilante e atento o tempo todo. E como que a gente aprende isso? Como que a gente mantém a nossa guarda em alta? Pedro falou, dediquem-se à oração. Uma vida de oração é fundamental para manter a gente sempre alerta. Busque uma vida coerente com a sua fé através da oração. Se afaste de tudo que te afasta de Cristo e se aproxima de tudo que te aproxima de Cristo. Participe principalmente das reuniões de oração da sua igreja. Tem gente que tem tempo para participar de reunião de oração de uma porção de lugar. Aí da igreja não tem tempo. E a igreja tem reunião de oração. Tem duas reuniões de oração na quinta-feira, reunião de oração na sexta-feira, reunião de oração no sábado. Se você consegue participar disso tudo e ainda tem tempo para participar de outras reuniões de oração, amém, glória a Deus, aleluia. Mas prioritariamente participe das reuniões de oração dos irmãos que caminham contigo. Não perca nenhum culto, nenhuma célula, nenhum fim de semana de treinamento, nenhum discipulado. Segunda aplicação, alegrem-se no fogo da perseguição. Quando vocês sofrerem algum tipo de perseguição, algum tipo de injúria, por amor, por causa da fidelidade de Cristo, Deus vai transformar esses sofrimentos em alegria. Para explicar essa transformação, Clóvis até citou ontem à noite, quase estragou minha ilustração aqui, mas Jesus usou essa ilustração do parto, de uma mulher dando à luz, lá em João 16, para explicar o que vai acontecer com a gente. O mesmo bebê que provocou dor e sofrimento durante o parto, também proporcionou uma alegria indizível quando nasceu. O bebê não foi tirado da mãe. Às vezes a nossa oração é, Senhor, tira esse sofrimento, tira essa perseguição. Não, o bebê não é tirado da mãe para cessar o sofrimento. O bebê nasce e aí vem a alegria. Foi a dor do parto que se transformou em grande alegria. O espinho na carne que causava grande aflição no apóstolo Paulo não foi retirado. Deus ainda falou para ele, Paulo, fui eu quem mandei esse espinho para ir. Não foi removido, mas se transformou em poder para pregar o evangelho.
A cruz que trouxe grande sofrimento, dor e vergonha para Jesus, não foi removida. Deus não afastou esse cálice de Jesus, mas toda aquela dor se transformou em poder e glória e salvação para todo aquele que crê. Aleluia. Em breve, tudo que nós sofremos por sermos fiéis a Jesus vai ser transformado em uma alegria inimaginável. Aleluia. Então não é para a gente se revoltar, não é para a gente murmurar, é para a gente se alegrar. Amanhã, outro pastor, Felipe, vai dar um spoiler de como que vai ser esse momento de grande alegria. E por fim, a terceira aplicação: sirvam aos outros com amor e diligência, com amor e zelo. É hora de nos unirmos ainda mais, de usarmos os dons do Espírito Santo para a gente servir um ao outro. Lembrando, a gente tem que ser paciente, hospitaleiro e amável. E não tem forma melhor de amar, de expressar o nosso amor por outras pessoas do que apresentando o Evangelho de Jesus para elas. Lembra que os nossos amigos de oração e parentes que ainda não são cristãos, eles não possuem muito tempo. Se a gente já está vivendo o tempo do fim, isso é sinal que os nossos amigos não cristãos não possuem muito tempo. A gente tem que encarar o evangelismo como algo urgente. Amado, o seu problema não é problema. O problema é essas pessoas que correm o risco de passar a eternidade no inferno. Se você é crente e ama Jesus e tem um problema, o problema é de Jesus. Ele vai resolver da melhor forma, no melhor termo. Agora, quem está perdido à nossa volta, o tempo dessa galera está acabando. Se Deus envia fogo para o seu povo, para refinar a gente, vocês imaginem o tipo de fogo que vai ser derramado sobre os filhos da rebeldia. Amados, tempo de perseguição é tempo de oportunidade para a gente dar testemunho e servir com amor, principalmente àqueles que nos perseguem. Essa é a ordem do nosso Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Ore por aqueles que te perseguem. Foi para isso que eu chamei vocês. Essa é a ordem do nosso Senhor. Ore por eles e os abençoe. Não esqueça. Não foi o terremoto que levou o carcereiro lá em Filipos a se converter. Não foi. O terremoto levou ele até a pensar em suicídio. O que fez o carcereiro lá de Filipos se converter foi o amor gracioso do apóstolo Paulo, a preocupação fraternal de Paulo para com ele. E Paulo estava sofrendo na carne o que é ser perseguido por amor a Jesus. O amor que cobre multidão de pecados. Paulo estava lá experimentando na pele isso. O fogo da perseguição vai vir para transformar a gente em cristãos ainda mais unidos e seres humanos ainda mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Alegrem-se, nosso Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. João viu que aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, muito obrigado. Prepara a sua igreja para esse tempo do fim, Senhor. Prepara a tua igreja para passar por esse fogo que vem para nos refinar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos zelosos em nosso testemunho, na forma como nos tratamos, Senhor. Mantenha a Oceânica unida, Senhor. Por favor, Senhor. Converta a língua dos murmuradores, Senhor. Desperta os apáticos que ainda estão dormindo, Senhor. Ressuscita os abatidos, Jesus. Salva os perdidos, Senhor. Expulsa do nosso meio os lobos, aqueles que não querem nada contigo, Senhor. Ou salva ou queima, Senhor. A gente quer viver para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, aleluia.